Opa, fala galera do Centro do Jogo, sejam bem-vindos mais uma vez. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade à série sobre o jogo de posição, onde a gente vai tentar desvendar essa filosofia de jogo. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a ocupação e o uso inteligente do campo de futebol no jogo de posição. Essa introdução vai ser bem curta, porque eu sei que você deve estar curioso para saber tudo sobre essa filosofia de jogo, então assista esse vídeo atentamente até o final para ficar por dentro de tudo. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo aí pro conteúdo do vídeo. No jogo de posição, a gente tem a ideia de ocupação máxima, que se trata do melhor aproveitamento do espaço à disposição do campo, visando criar as vantagens táticas que o jogo de posição busca. Antes de tentar partir para a lógica global, vamos tentar entender a ocupação de espaço em menor escala, exemplificando uma espécie de campo de rondo, que é tipo um nome mais gourmetizado para o jogo de bobinho ou quadrado, como se chama em algumas partes do Brasil. Vou usar alguns exemplos aqui que vi através do conteúdo de um cara chamado Martin Grossman. Imagina um campo com 4 setores, dividido em 2x2. Qual seria a melhor forma de aproveitar esse espaço usando 2 jogadores? Se a gente colocar 2 jogadores no mesmo quadrante, obviamente que a gente estaria desperdiçando espaço, já que fica muito fácil marcar eles. Se a gente colocar em quadrados diferentes, mais do mesmo lado, na direita, na esquerda, em cima ou embaixo, seria um pouco melhor, mas ainda assim não seria o ideal. A melhor maneira seria se eles estivessem em lados opostos, tanto do sentido vertical quanto horizontal, ficando meio que em diagonal um para o outro. Se a gente criasse uma orientação onde cada uma das linhas verticais e horizontais só pudesse ter um jogador, esse tipo de posicionamento já seria induzido. Agora pense no espaço 3x2, 3 setores na horizontal e 2 na vertical, onde a gente colocaria 3 jogadores. Eu nem preciso falar mais nada sobre ter 2 ou 3 jogadores no único setor, né? Isso não seria muito inteligente. Também não seria ideal colocar os 3 jogadores alinhados horizontalmente. Alinhar 2 verticalmente também não seria a melhor forma para otimizar o espaço, porque assim a gente poderia congestionar demais no setor. Talvez a melhor forma fosse intercalar os jogadores. Por exemplo, um na direita embaixo, um no meio em cima e um na esquerda embaixo. Isso formaria um triângulo. E aí dessa forma, por exemplo, ficaria mais fácil fazer a bola viajar rapidamente de uma extremidade à outra, com a bola no chão, usando esse jogador intermediário para conseguir fazer o passe de primeira. Para treinar o comportamento, cada linha horizontal deveria ter no máximo 2 jogadores e os verticais no máximo 1. E agora, 4 jogadores no espaço 3x3. A gente até poderia colocar um jogador em cada quadrante de ponta no campo, fazendo assim os jogadores formarem um desenho de um quadrado, mas numa troca de passe para fazer a bola circular, cada jogador talvez tivesse que dar pelo menos 2 toques na bola, um para dominar direcionando e o segundo passando para o companheiro seguinte. Um passe de primeiro seria possível, mas já daria um certo grau maior de dificuldade. Já se eles posicionassem no formato de losango, as linhas de passe iam ficar em diagonal e nesse cenário ficaria mais fácil a gente trocar passe de primeiro, por exemplo. Para orientar esse posicionamento de losango, cada linha dessa horizontal e vertical deveria ter no máximo 2 jogadores. A partir desses exemplos dá para a gente observar a importância dos jogadores se posicionarem formando figuras de triângulo e de losangos. Esses posicionamentos favorecem a diagonalidade dos passes. Para esse vídeo a gente vai classificar a direção dos passes em 3 tipos: os verticais, os horizontais e os diagonais. Os passes verticais são bons e têm o potencial de tornar o ataque mais agressivo, já que eles fazem a bola avançar rapidamente no campo, só que dependendo da circunstância pode fazer a bola chegar em zonas mais congestionadas do campo, pois a gente não está fazendo a bola mudar de lado, e aí ela ficaria num bloco onde a marcação já está posicionada. Já os passes horizontais são bons para a manutenção da posse da bola, eles fazem a bola trocar de lado e criar novas linhas de passe e mover o bloco de marcação também, mas eles não fazem o jogo avançar e se não avança, não tem gol também. Os passes em diagonal eles combinam os benefícios dos 2 outros tipos de passe, já que eles tanto podem fazer o jogo avançar ao mesmo tempo que a bola muda de lado. A gente pode até ver que trocas de passe que acontecem em zigue-zague tendem a ser mais rápidos, porque as linhas de passe em diagonal facilitam esses passes de primeira. Claro que não dá para fazer só passe em diagonal o tempo todo, a gente tem que variar o sentido dos passes, mas os passes diagonais tendem a ser muito efetivos. Anteriormente nós falamos sobre os exemplos utilizando o rondo, mas o jogo propriamente dito tem diferenças específicas, como por exemplo as traves e a linha de impedimento. O grande objetivo do jogo é fazer gols, e as traves já estão lá no corredor central. Então, naturalmente, as atenções são chamadas para lá. O corredor central é um espaço valioso, já que a gente já está de frente para o gol, só que óbvio, os marcadores também sabem disso. E por isso, o meio costuma ser a região mais pressionada. Já o corredor lateral é menos pressionado, só que a gente também está mais longe do gol. Porém, ele também pode ser usado muito bem para dar assistências e também para atrair e espaçar os adversários, coisa que a gente vai ver em algum dos vídeos seguintes, quando a gente falar de atração e fixação da marcação. Então aqui a gente já dividiu o campo em corredor central e laterais, só que no jogo de posição a gente tem o costume de criar também corredores intermediários, que são chamados de meio espaço. Então a gente divide essa zona central em 3, sem dividir as áreas de pênalti. E aí os meio espaços são essas faixas aqui, entre o corredor central e os laterais. Então a gente tem 5 faixas verticais, 2 corredores laterais, 2 meio espaços e um corredor central. Para dar essa noção de profundidade e avanço, cada corredor lateral é dividido em 6 zonas,
3 no campo defensivo e 3 no campo ofensivo. Nem todas essas 6 linhas vão estar ocupadas simultaneamente, já que a gente tem a linha de impedimento também. E mesmo que a gente empurre a linha do adversário para trás, podendo ocupar essas regiões mais avançadas, nossa linha lá de trás vai subir também, para garantir que caso haja uma perda de bola, a gente não seja pego com as linhas muito espaçadas e consequentemente a gente fique mais compactado, o que facilitaria ali uma pressão pós-perda rapidamente para tentar recuperar a bola de volta. E essa aqui, a forma de divisão mais famosa e difundida do jogo de posição, apesar de não ser obrigatoriamente a única maneira possível. Nessa foto, você está vendo aqui a imagem que muitos dizem ser a vista aérea de um dos campos de treinamento do Bayern de Munique quando era treinado pelo Guardiola, que usa o jogo de posição. É a mesma divisão que a gente acabou de mostrar, e atualmente a gente pode ver essa imagem por satélite tirada ali do Google Maps de um dos campos de treino do Manchester City. A gente tem ali uma divisão parecida, exceto que os corredores laterais não parecem estar divididos. Aqui no Brasil, consegui achar aí algumas imagens por satélite, também do Google Maps. Lembrando que eu não sei de quando são essas imagens, elas podem não ser atuais, até acredito que elas não são atuais. Mas aqui a gente vê um dos campos de treinamento do Fortaleza, tá bem nítida a divisão, e do São Paulo também, que não tá tão nítida, tem sombra das árvores por ali, mas se a gente se esforçar um pouquinho dá pra ver ali algumas divisões, como os meio espaços. Como a gente falou, outras formas de setorizar o campo podem ser usadas de acordo com o gosto do treinador. Inclusive nesse vídeo a gente vai tomar a liberdade de esticar essas linhas de divisão dos corredores laterais até o outro lado, atravessando ali os meio espaços e também o corredor central. Assim vai ficar mais fácil da gente explicar. Mas antes de aprofundar, deixa aquele like aqui embaixo, caso esteja gostando do vídeo, e se inscreve aqui no canal ativando o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos da série. Anteriormente a gente falou da importância da criação de triângulos e losangos para a aplicação do jogo de posição. Para que se possa induzir a organização em campo a partir desses posicionamentos em diagonal, a gente utiliza uma orientação, que é não ter mais que 2 jogadores em cada linha horizontal e não ter mais que 3 jogadores em cada linha vertical. Óbvio que pode haver uma certa flexibilidade, como por exemplo para quando for necessário gerar uma linha de passe. Mas a ideia é induzir um posicionamento como esse, 2-3-2-3 por exemplo, o que é até natural para um time que tem um 4-3-3 como sistema base. Em certos momentos a gente também pode variar para um 3-2-3-2. A fluidez das movimentações podem fazer com que essas duas linhas mais próximas do gol se misturem e formem ali um 2-3-5 ou um 3-2-5. Falando em movimentações, é preciso a gente lembrar que o jogo de posição não é sinônimo de rigidez, porque ele não se baseia em posicionamentos rígidos, mas sim em princípios, como para a ocupação de espaço, que é o tema desse vídeo. Na verdade, o jogo de posição exige uma fluidez e movimentação constante, já que os posicionamentos vão mudar de acordo com as situações de jogo. Para orientar as movimentações, no jogo de posição, se trabalha muito com uma autorregulação. Toda vez que alguém se movimenta, e deve se movimentar, outro jogador deve se movimentar também para compensar o espaço deixado. É como se fosse uma homeostase futebolística. Imagina que a gente está atacando com um posicionamento bonitinho aqui, equilibrado, e a bola está no nosso zagueiro pela direita, o camisa 3. Que então passa para o lateral direito, camisa 2. O nosso lateral direito passa para o ponta direito, camisa 7, que nesse exemplo é canhoto, e depois do passe, nosso camisa 2 entra em diagonal para o meu espaço. O zagueiro camisa 3, percebendo que a gente ficaria com 3 jogadores no mesmo corredor, acaba abrindo um pouco mais ali para o corredor direito, gerando também uma opção de retorno para o camisa 7. Como o camisa 7 é bom no contra 1, o nosso meia direita, camisa 8, faz o movimento de entrar na área para abrir espaço para o camisa 7. Com apenas 2 jogadores nessa penúltima linha, o nosso meia esquerda vê a possibilidade de avançar um pouco mais. E aí o camisa 7 resolve voltar a bola para o nosso zagueiro, camisa 3, e faz o movimento de entrar para o meu espaço. O nosso volante, camisa 5, recua para dar uma opção de passe para o zagueiro e, vendo o camisa 7 entrando, deixando 3 jogadores ao longo do meu espaço, o nosso lateral direito aproveita para fazer uma ultrapassagem pelo corredor lateral. Simultaneamente, o lateral esquerdo, camisa 6, vendo o recuo do camisa 5, sente que não precisa mais guardar essa posição muito recuada e pode subir um setor. E aí, vendo a necessidade de recuo, nosso meia esquerdo, camisa 10, acaba recuando novamente um setor. E aí o camisa 3 faz um passe buscando o nosso volante que recuou. Quando o volante recebe a bola, o camisa 7 recua também um setor para ser essa opção de passe curto, enquanto o nosso lateral, camisa 2, dispara ali pelo corredor lateral. E aí o camisa 5 vê a ultrapassagem do lateral direito e faz o lançamento. O camisa 2 recebe e cruza para a área. E o centroavante, camisa 9, então finaliza. Observe também que os jogadores mais distantes, do lado oposto, dão um equilíbrio no sistema. Veja que aquelas, entre aspas, regrinhas que a gente falou foram sempre respeitadas aqui nesse exemplo. Mas essas, entre aspas, regrinhas não são arbitrárias. Repare que nesse exemplo, toda vez que um jogador mudou de quadrante para respeitar essas orientações, acabou gerando alguma ação para ajudar o companheiro, como um apoio para receber um possível passe, uma abertura de espaço ou uma ultrapassagem. Claro que para um time fazer esses ajustes na
realidade de forma intuitiva e fluida requer muita prática dessa filosofia, mas deu pra ver que o uso do jogo de posição não significa necessariamente jogar um futebol de prego. Pensando nessa equipe como um time que joga num 4-3-3, a gente vê aqui todas essas linhas misturadas, tá? Azul é a linha defensiva, amarela é a linha do meio campo, e vermelho é a linha de ataque, e tudo isso foi resultado dessas movimentações. Mas não é só isso, ainda tem muita coisa pra gente mergulhar no jogo de posição, a gente tá só começando. Aqui na tela você deve estar vendo o vídeo seguinte da série, se não estiver vendo é porque chegou muito cedo, e também a playlist com a série completa do jogo de posição na sequência que a gente colocou. Espero que tenham gostado desse vídeo, forte abraço e até a próxima, valeu!